né, meninada? Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Boa E daí, noite, vocês Deb. estão Boa noite, bem? prof. Sim, professora, eu estou bem, graças a Deus. Eu, meu filho, minha família. Ai, que Pra bom, cá tá né? tudo bem. É melhor. Eu também. Ontem eu falei com meu irmão lá de Brusque. Lá quase nem tem mais Covid. Tá? Foi quase tudo embora já. Graças a Deus. É verdade. Meninas, eu vou olhar lá no plano de ensino a nota. Eu acho que eu estou fazendo confusão, só um pouquinho. Ah, não, esse aqui não é de vocês. Esse aqui é da outra turma. Ai, 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 vamos achar a turminha de vocês. É, o trabalho, o outro era 1 e o de hoje vai valer de 0 a 2, tá? E daí tem um ponto de participação, quem fez todas as perguntas, participou das lives, tudo, né? Foi colaborativo. Mas a sala de vocês foi em geral, né? Daí vai ganhar um ponto de participação e mais a nota da prova. Pessoal, quem quer começar a apresentar primeiro? Eu não gosto, eu gosto de deixar livre, né? Prof, dá para ser nosso grupo? Tem completo. Oi, Cíntia. Pode ser para nosso grupo? Pode? Tá todo mundo Pode aí? ser nosso grupo, mas tem Pode completo, hein? ser. Para mim é indiferente. Cat. Né? Eu não gosto de forçar a barra de ninguém. Oi? Ó, a Suzana entrou, prof. Falta Só vou esperar a Cat? Cat, então daí a gente começa. Falta. Aham. Vou colocar o slide. Pode organizando, tá? Nós vamos trabalhar da mesma maneira como da outra vez. O grupo apresenta, daí se alguém quiser fazer alguma colocação. Tá, hoje de manhã foi 1h30, mas vamos lá, vamos tocar o barco. Ah, pessoal, na próxima aula eu vou dar revisão, tá? Para a prova. Podem começar. Eu vou deixar aqui, ó, o chat. Daí, quem quiser ir fazendo alguma. Pode, Evelise, pode ser a próxima. Tá? Né? Eu não gosto de ficar forçando, né? Porque às vezes a pessoa ainda está se organizando, né? Podem se organizar. Então, o trabalho vale de 0 a 2. O pessoal já está entrando. Estava aparecendo ali. Se der algum problema, se der algum problema do slide, vocês me passam, que eu coloco aqui pelo meu computador daí, tá? Tá bom, mas acho que deu certo, né? Uhum. Pode dar um F5 no... Tá no computador? Dá um F5 para ver o negócio. Ah, tem que habilitar ele, ó. Habilitar edição, o teu slide, lá em cima, ó. Aí, isso. Apareceu aqui grandão. Isso, agora ficou bem bom, tá? A Cat ainda não entrou? Deixa só eu pegar o nominho de vocês ali. É a Ainda Cíntia, não. a Cíntia, a Kathleen, a Pamela. Acabou de entrar. Isso, deixa só eu. A Pamela, cadê a Pamela? Achei. A Pamela e a Suzana. Podem começar, meninas, fiquem à vontade. A aula é de vocês, tá? Vamos lá, manda um abraço aí, vocês são ótimas. Então, boa noite a todas. Boa noite, prof. Hoje a gente vai apresentar nosso projeto de pesquisa
é o uso das multiplataformas como estratégia no diagnóstico do aprendizado do estudante. Quem compõe nosso grupo sou eu, Cíntia, Kathleen, Pamela e a Suzana. A gente vendo o cenário pandêmico, esse pano de fundo que a gente vem vivendo, a gente se preocupou. Volta só um pouquinho, amigo. Volta no título, fazendo favor. A gente se preocupou na questão das multiplataformas, que é algo assim que faz parte num componente didático do professor agora. Ele faz uma das ferramentas didáticas do cotidiano do professor. Sendo assim, ele tem que pensar, ter um olhar cuidadoso, voltado para o sujeito, um olhar que seja realmente estratégico, como um diagnóstico das deficiências apresentadas no aprendizado da criança, do adolescente, porque a pandemia em si, ela vai fragilizar esse estudante, vai fazer que tenha uma fragilidade maior. Isso na questão também emocional e do aprendizado. Pode passar, amiga. Acho que eu tô. Não. É o meu que está aberto. Ah, tá. Não é porque às vezes eu deixo o meu WhatsApp aberto, né? Daí ele fica clicando aqui. Posso passar? O tema é a tua parte? Não, é sua. O tema é você, Cíntia. Sou eu? Ah, tá. Então, tendo em vista essa questão da unidade da criança, obteve-se um tema que é a proposta central desse objeto de estudo, que é a evidência da ferramenta para diagnosticar a necessidade do aluno. Eu tenho um aluno que já está com uma defasagem, porque o ensino em si, essa parte das ferramentas, ele vem como um material complementar para a criança, para o sujeito. Então, a gente tem um cenário pré-pandemia, durante a pandemia e o pós-pandêmico, que são fragilidades que vão se acumulando durante esse contexto. A gente tem aquele aluno do cenário pré-pandêmico que já tinha um grau de dificuldade. Durante a pandemia, esse grau de dificuldade ele acabou se acentuando. Sendo assim, provavelmente no pós-pandêmico, esse cenário vai estar cada vez muito mais acentuado. E daí, tendo isso, a gente, como objetivo central, a gente pensou na questão de adaptar o ensino. Pode ser uma coisa que a gente interprete como já virou modinha a questão da tecnologia, mas foi algo assim que o professor teve que encarar de frente juntamente com o aluno. Vai ser como se fosse um novo livro didático do aluno. Pode passar. O objetivo. O objetivo do nosso trabalho é de mostrar como o docente pode utilizar as ferramentas digitais, que são as multiplataformas, né, para fazer um diagnóstico dos déficits de aprendizagem que os estudantes desenvolveram durante as aulas remotas, devido à pandemia. E também está incluso na nossa pesquisa o uso de metodologias ativas, visto que o ensino adaptativo é algo inovador na educação. A nossa justificativa é desenvolver a cultura digital dentro do ambiente escolar, permitindo ao docente, né, uma ação reflexiva e diagnóstica frente às dificuldades individuais de cada sujeito, oportunizando uma mediação pedagógica aos diferentes saberes. Então, o nosso plano de ação, a gente quis elaborar ele de uma forma bem objetiva,
que seria uma forma dos professores mapear essas dificuldades e essas defasagens que aconteceram nesse cenário de ensino remoto. Então, a nossa ideia foi elaborar questionários bem objetivos, com perguntas bem objetivas, em relação aos conteúdos que foram ensinados neste processo de ensino remoto. A ideia que a gente teve foi de submeter em plataforma virtual, em plataformas que já existem, como o Google Forms, por exemplo, que seria uma forma da escola ter esse recurso, mas sem nenhum investimento financeiro. É uma plataforma que já está aí, disponível, então é uma opção bem viável. E aconteceria da seguinte forma: o professor ia elaborar essas questões, submeter nessa plataforma virtual. Após a turma realizar os testes, o professor ia acabar analisando os dados apresentados. Pode pular, amiga. E a partir dos resultados dos testes, os professores iam disponibilizar os materiais, mas seriam os materiais bem específicos para cada aluno. Então, dependendo da defasagem que o aluno teve, como um aluno pode ter dominado tal assunto e outro aluno pode ter não entendido nada, não adianta o professor disponibilizar o mesmo material para os dois alunos. Então, nessa parte entra um pouco do ensino adaptativo. O professor ele vai adaptar o material para o aluno e para a dificuldade que ele teve. E a nossa ideia também foi que esse material complementar fuja um pouco do tradicional, dos livros, de artigos, enfim, que seja uma forma mais fácil e talvez mais dinâmica do aluno ter acesso ao conteúdo, que seria através de vídeos, e uma coisa que está bem alta agora, que são os podcasts, que a gente acha em várias plataformas e com vários assuntos. Então, provavelmente, ou o professor até poderia gravar ali um podcast e disponibilizar para os alunos que ele viu que tem dificuldade naquele determinado assunto. Esse diagnóstico, a ideia é que ele seja contínuo nesse processo de retorno às aulas, ou no ensino híbrido, ou no ensino presencial. Então, nesse processo de readaptação nas aulas presenciais, a ideia é que o diagnóstico aconteça de uma forma contínua. Então, o professor vai fazer a primeira leva de testes, vai obter os resultados, vai disponibilizar esses materiais complementares e, em seguida, ele vai realizar os testes novamente para ver como está sendo também essa proposta. O ambiente escolar. Então, aqui a gente colocou imagens, né, de estudantes com tablet e computador, e a ideia é realmente essa, que é um ambiente normal de ensino, né, a sala de aula, ou também pode ser do ensino híbrido, e com uso ativo de tecnologias, que é o computador, tablet, celular, e a escola vai disponibilizar, né, nesse plano de ação, né, que a gente pensou, a sala de informática para os alunos realizarem os formulários, os questionários. Pamela, tudo bem aí, Pamela? Tudo. Quem é o referencial teórico? Não sei se ela está ocupada. Oi, sou eu. Desculpa, gente, que eu tava com o bebê. Tudo bem. Uhum. Então, o nosso referencial, ele se embasou no estudo de Borges, sobre as metodologias ativas do comportamento do docente e do discente frente a essas metodologias, onde o sujeito é autônomo da aprendizagem. Cabe a eles fazer a autogestão com um conceito eutagógico, né? O aprendizado dele mesmo por ele mesmo. As ferramentas digitais do estudo de Antunes e Barroso, que é um estudo bem recente, de 2016, que fala sobre essas possibilidades do ensino adaptativo servir como uma ferramenta didática para o dia a dia do discente. E ele também fazer a autogestão dessa ferramenta para o cotidiano de uma forma híbrida. Pode ser ministrado dentro de casa. Também a gente usou as ferramentas do Google Forms para que a gente pudesse aprender a trabalhar com essa ferramenta para ver
possibilidade de ser colocado em prática o plano de ação no cenário pós-pandêmico. Uhum. Ok. Mais alguém vai falar do grupo? Sim. Uhum. As nossas considerações finais, né? Nós concluímos que o uso dessas plataformas adaptativas, elas se tornam uma estratégia muito eficaz, que elas permitem ao estudante desenvolver múltiplas habilidades e também tornam o processo de diagnóstico muito mais ágil, permitindo que esses gestores e os professores, eles busquem criar uma melhor experiência para esses estudantes. E o principal intuito das multiplataformas é chegar no conteúdo problemático para o estudante, conseguir identificar em qual etapa do processo de aprendizagem ele está com mais dificuldade e também pensar em conjunto sobre quais as estratégias, né, eles vão seguir e colocar isso em prática. Ok. E as considerações finais. E essas são as referências. Ok, muito bem, meninas. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa do trabalho, quer perguntar a elas o que vocês acharam? Fiquem à vontade. Alguém quer fazer pergunta ao grupo? Então, né, os comentários ali que gostaram do plano de ação, né, bem explicado. E é isso, hoje você tem muitas plataformas, né, o Gmail, hoje eu até fiz um Gmail para mim, porque eu tinha um Gmail e eu acabei perdendo. O Gmail te dá muitas possibilidades de você atender a demandas gratuito, né? Foi o que a gente pensou exatamente nisso, de não precisar de nenhum recurso financeiro nesse plano de ação. E já existem muitas plataformas que são muito boas, né? Então é só aproveitar. O nosso Meet que nós usamos, ele é pago, porque a instituição paga, né? A Uniandrade paga e tal. Mas tenho lá na plataforma do Gmail, hoje eu abri um Gmail, porque tem muita coisa gratuita, inclusive tem um Meet gratuito. Né? O meu não permite gravar, mas tem um monte de coisa que você pode usar de ferramenta, fazer um chat, você pode usar o Drive, você pode jogar questionário, Tem uma série de ferramentas que inclusive, eu quero explorar para eu conhecer mais, né? Então, tem muita coisa gratuita. Eu tenho amigos que dão aula no Facebook, tá? Eu tenho vários colegas que já faz muito tempo que eles, mesmo no presencial, em algum momento, eles têm uma página no Facebook fechada só para acadêmicos. Então, eles têm lá todo o material, tudo, né? Só entra aquele grupo, só aquele grupo, é um grupo fechado, e o próprio Facebook tem muitas ferramentas. E hoje também tem muita gente usando o Instagram para fazer live, Para fazer live. Nós, da psicologia, eu que ajudo a organizar os eventos lá do curso de psicologia, nós fizemos vários eventos agora, e nós usamos o Stripe, sei lá, eu não sei, eu sei que pode até 1.000 pessoas assistir o evento, né? Então, quem dá palestra fica num aplicativo, e quem assiste fica no YouTube ao vivo. Às vezes nós já chegamos a ter 500 pessoas assistindo ao vivo, sem problema nenhum, sem cair, sem nada. Claro que não é algo tão interativo, mas a pessoa que está participando, ela vai lá no chat e joga suas perguntas, né? O Meet, você pode chegar a 250 pessoas, tranquilamente. Então, assim, tem muita coisa, né? Eu acho que
nós sabemos de toda a problemática, de toda a situação, mas tem muita coisa. Hoje eu passei lá para vocês um site do MEC. Eu entrei lá, olha, vocês precisam de ver os materiais maravilhosos que tem lá, que dá para você passar para os pais, que dá para você imprimir, cantigas de roda, livrinho de história, o dia a dia da educação do Paraná é excelente, tá? Eu monto as minhas aulas, o que eu acho de livros de escritoras. Outro dia eu trabalhei matemática, aquele livrinho do Ziraldo dos 5 dedos, uma graça, né? As mães amaram aquele livrinho, né? Então eu baixei na internet, mandei para elas, tá? Então tem muita coisa, né, pessoal? Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, excelente, né? Vocês pensaram numa coisa alternativa e possível, tá? E possível, né? E uma coisa que eu quero fazer, que eu acabei não fazendo, mas eu vou fazer uma campanha na internet, eu vou pedir para uma amiga minha fazer, né? Doe um celular, um tablet ou um computador que você não use para uma criança, né? Eu acho que isso tem muita gente, talvez vocês não, né? Não conheço a realidade de vocês, eu não sei como é que vocês funcionam, mas tem muita gente que tem 2, 3 celulares dentro da gaveta que não usa, né? Que talvez não é o caso de vocês, por favor. Né? É verdade, professora, mas isso tem mesmo, computador, né? Às vezes não está sendo muito útil para a gente, né? Não no meu caso, mas que tem algum defeitinho, alguma coisa que não custa muito caro arrumar, né? Tem professor, né? Lá na PAI, a diretora, porque nós temos, eu tenho, graças a Deus. Teve uns 2 anos atrás, eu falei assim, eu vou comprar um bom computador para mim, porque para dar aula, né? Porque eu tenho 2 aqui de reserva, mas nem doar dá, porque, sabe, fico aí só para o quebra-galho mesmo. Então, né, eu fiz um investimento que eu levei um bom tempo para pagar. E olha, foi a minha sorte nessa pandemia. E eu tenho colegas que não têm nenhum celular bom, porque não pode ter mesmo. Não tem porque não quer, porque não pode. Não dá, no momento não dá, não tem condições. Então, eu acho que uma campanha, que eu até quero discutir com as Mas eu meninas. acho super válido, prof, porque esse computador que eu uso agora era um computador que estava jogado na casa do meu namorado, jogado na gaveta mesmo, jogado na gaveta. Tipo, fazia uns 3 anos que estava lá e ninguém usava. E aí, como eu me mudei, eu não tinha nenhum computador. Aí eu falei, não, vai ter que ser aquele. Aí mandei formatar, deu uma arrumadinha, ele é maravilhoso, ótimo, assim. E estava lá guardado, sem ninguém usar e sem ninguém dar falta. Então, é só de pensar mesmo, né? A gente sempre tem alguma coisa guardada que pode ser útil para outra pessoa. Então, né? Vai na escola ali, pergunta para o diretor, para o pedagogo ou para o assistente social qual é a criança que precisa de um celular, que precisa de um computador, para assistir a aula. O estado do Paraná, com tudo, né, como a Carla explicou para vocês, nós temos os canais de televisão, graças, o Ratinho tem um canal de televisão, né? O Ratinho, essa hora o canal de televisão do Ratinho fez bem, né? Tem a TV Paraná, né, que foi fundada pelo Requião, tá? Então, tudo isso ajudou. Mas tem estado, gente, que não tem, é só o papel, né? Tem criança que... Eu tenho um aluninho que eles não têm celular nem internet em casa, né? Eles não têm, tá? Ele tinha um irmão que morava em casa, agora o irmão saiu de casa, o pai e a mãe são analfabetos totalmente, né? Ele tem deficiência intelectual e o irmão e a irmã é adolescente, ela é avoadinha, né?
O que eu vou cobrar dela? Né? Crianças, muito bem, parabéns pelo trabalho, excelente, tá? Eu acho que uma coisa aí que eu vou falar com as meninas que trabalham comigo nos eventos, para nós fazermos essa campanha, né? Doem um celular, doem um computador que está na sua gaveta, para uma criança que precisa, né? Manda no grupo que nós compartilhamos. Eu vou pedir para elas fazerem, tá? Eu vou pedir a menina que faz os folders bem bonito, sabe? Nós vamos mandar bala. Vai que dá resultado, né, pessoal? Sim, a gente divulga no Instagram, o que mais É. tem hoje em dia. Eu estava com isso na cabeça desde ontem, né? Porque eu não tenho, mas eu tenho um sobrinho que ele deve ter uns 5 celulares dentro da gaveta. Tenho certeza, eu estou de olho. Tá bom, meus amores? Vamos para o próximo grupo, então. Tá? Parabéns. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, prof. Prof, eu posso perguntar uma coisa enquanto o próximo grupo organiza aí? Não. Quando que vai ser a nossa semana de prova? Começa no dia 1º de outubro. Na próxima aula é a revisão. Começa no dia 1º de outubro e vai até dia 8, se eu não me engano, ou dia 7. Tá bom, prof. Obrigada. Já me ajudou. Por aí, Tava dia perdido. 7, eu acho. Eu acho que é dia 7. A próxima aula é revisão. Tá? Eu acho que é do dia 1º ao dia 7, uma coisa assim. Quem é o grupo? Aqui. É a Evelise, a Laís e a Thaís. Espera aí. Isso. Tá aparecendo os slides? Tá aparecendo. Tá. Espera aí, a Evelise, a Laís. Pode começar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou desligar o meu microfone aqui para não atrapalhar vocês. Tá bom, prof. O tema que a gente escolheu para que aconteça melhorias na educação, para que a educação seja de maior qualidade, é o uso de novas metodologias. Pode passar, Evelise. O nosso tema é o uso de novas metodologias, e o objetivo que a gente alcançou nessa pesquisa foi analisar a importância do uso das novas metodologias para o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente buscou, né, pesquisar esse trabalho, trazer para vocês, porque a metodologia de ensino, ela compreende todas as ferramentas que os educadores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos e também para uma qualidade melhor de ensino, né, que são adequadas à proposta da escola, ao perfil da escola, ao perfil dos alunos e às suas necessidades. Cada instituição, ela utiliza um método para tal, né? Então, portanto, é essencial discutir sobre a importância das metodologias de ensino em busca da melhor forma de motivar, né, os alunos dentro da escola, direcionando eles ao aprendizado. Pode passar. Então, o que é preciso para uma educação de qualidade? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a primeira coisa, capacitação e valorização dos professores. Então, é muito importante, né, que a escola sempre esteja oferecendo cursos de capacitação para os professores, principalmente para que agora, com essa nova era, eles estejam sabendo como lidar, como dominar esses novos recursos de aprendizagem, como estar utilizando os materiais, como estar utilizando a tecnologia. E também é preciso, para que haja essa capacitação, para que os professores aprendam essas novas metodologias, como tá ali trazendo o aluno para ficar atento dentro de sala de aula, para que essa aula seja prazerosa, para que o aluno ali esteja com a mente na aula e não com apenas o corpo presente. Então, é muito importante a escola estar investindo nessa capacitação e valorização dos professores, porque senão, principalmente na questão dessas novas metodologias, ele não vai saber utilizar. Então, isso é fundamental. Estímulo ao protagonismo dos alunos. A gente sabe que o aluno deve ser sempre o centro
né, do ensino-aprendizagem. E principalmente a gente sabe também que esses novos alunos, né, dessa nova era, são alunos que já estão no mundo da tecnologia, já estão na era digital. Então, eles já trazem para dentro de sala de aula um conhecimento da tecnologia. É preciso, então, que o professor utilize esse conhecimento que o aluno já traz para dentro de sala de aula, que ele faça dinâmicas que permitam que o aluno participe dessa aula, que permitam que o aluno coloque a mão na massa, porque a aprendizagem vai acontecer se o aluno estiver trabalhando ali, estiver totalmente no conteúdo. Porque se o aluno for apenas o ouvinte, ele não estiver ativo, a aprendizagem não vai acontecer. Desenvolvimento das habilidades socioemocionais do aluno. Então, a escola deve ter um ambiente que promova a criatividade, que promova a proatividade, a colaboração, o pensamento crítico, a comunicação, para que o aluno se autoconheça, o aluno trabalhe com o próximo, se dê bem, para que o aluno se relacione, para que o aluno enfrente os desafios da vida pessoal, da vida escolar, do mundo afora. E para que não trabalhar isso dentro de sala de aula, né? Tá permitindo isso por meio de debates, de atividades lúdicas, utilizando as ferramentas tecnológicas e desenvolvendo todas essas habilidades. O uso de material didático contextualizado. Então, a gente também, como eu já falei, né? Os alunos já estão nessa era da tecnologia, então trazer a tecnologia para dentro de sala, acredito que é uma proposta muito legal, e principalmente trazer problemas da vida real para dentro de sala, para que o aluno já esteja ali, desde agora, sabendo mais ou menos o que ele vai estar enfrentando mais à frente, o que ele vai tá enfrentando no futuro. E não trazer apenas coisas lá do passado, trazer coisas atuais, coisas do dia a dia do aluno, coisas que fazem sentido para ele, porque se faz sentido, ele vai gostar, ele vai prestar atenção, e assim ele vai aprender, trazer recursos dinâmicos, recursos diferenciados, para que a aula se torne realmente prazerosa. Melhora do ambiente educativo. Então, a escola, além de, tá ali garantindo um lugar seguro, também deve estar garantindo um lugar livre de intolerância, livre de violência física ou verbal, um ambiente onde alunos e professores se respeitem entre si, um ambiente em que o aluno goste de estar, que o aluno sinta prazer de estar ali, sinta alegre, não um ambiente que seja uma tortura, porque se é um lugar que é torturoso para ele ir, ele não vai querer ir e muito menos vai acontecer o aprendizado. E a participação da comunidade escolar. Sabemos também que família e escola é uma parceria que dá certo, é uma coisa que faz com que a educação se torne ainda melhor, com que a educação se torne realmente de qualidade. Então, é preciso deixar os pais estarem participando dessa educação, é preciso fazer coisas que tragam os pais, incentive os pais a estar participando dessa educação do filho, que não seja apenas deixei na escola, é da escola, mas está realizando festas, reuniões de pais, até mesmo atividades que tenham ali, que os pais estão ali com o filho para essa atividade acontecer, ser uma escola democrática que permita que os pais participem, que os alunos também participem das decisões. Então, as estratégias, né? Então, primeiro, definir um público-alvo, né? Então, para definir uma educação necessária, né, para o desenvolvimento, é necessário buscar sempre metodologias que sejam adequadas para os alunos, né? Conhecer os princípios da metodologia escolhida, né? Então, assim, tendo conhecimento do que é fundamental para poder implementar a metodologia escolhida, né, fica mais fácil de providenciar quais materiais necessários para tornar essa metodologia possível. Preparar os professores, né? Então é importante que os professores eles estejam sempre, né, em sintonia com os objetivos alinhados, né? Então é importante levar em consideração também que os professores eles são os maiores responsáveis, né, por implementar esses métodos, sempre visando, né, o benefício da aprendizagem dos seus estudantes. Incluir a família e comunidade, né?
Então, assim, tanto a família como a comunidade, eles precisam também, além dos professores, né, estar alinhados às metodologias adotadas pela escola, né? Então, desse modo, eles vão poder participar ativamente, eles vão poder contribuir com sugestões de melhorias, eles vão poder ajudar a incentivar os filhos deles a aproveitarem da melhor forma essas mudanças. E, por último, ali, inovar, né? É importante sempre que a escola busque inovar nas metodologias, né? Então, investir em tecnologia, utilizar os instrumentos disponíveis e transformá-los em materiais didáticos, né? Desse modo, para enriquecer o aprendizado de seus alunos. Pode passar. Então, a gente quis mostrar que as metodologias podem ser uma melhoria, né, na qualidade ali do ensino. E a gente trouxe alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é a metodologia Waldorf, no qual foi criada pelo austríaco Rudolf Steiner. Essa metodologia, ela é uma metodologia mais humanista, que visa um aprendizado mais interdisciplinar, tem o auxílio de elementos artísticos e mais práticos, e o principal intuito dela é a vivência das crianças. Então, antes de tudo, ela preza pela vivência das crianças e deixa para depois a questão da teoria. Ela é mais lúdica, não trabalha com materiais prontos, com livros didáticos, e é muito comum ver alunos participando de culinária, de aulas de dança, música, teatro, tricô, e é considerada uma metodologia inclusiva, porque ela ensina o aluno a lidar com o diferente, ela ensina o aluno a respeitar a diversidade por meio das atividades. A sala de aula invertida, que é onde o aluno vai ter um contato com o conteúdo que vai ser trabalhado em sala, mas esse contato vai ser em casa, seja por meio de texto, de livro, de vídeo, enfim, de várias coisas. E lá na sala de aula, ele vai estar trabalhando esse conteúdo em grupo, o professor vai ser apenas aquele que vai mediar, o aluno é quem vai estar construindo esse processo de ensino-aprendizagem, esse conteúdo, e na sala de aula não vai ser apenas o primeiro momento que ele vai ter ali com o conteúdo, porque lá na casa dele, ele já viu, já deu uma olhada ali, então o conteúdo não vai ser novidade, o que vai estar facilitando a aprendizagem, e dentro de sala de aula ele vai estar trabalhando, fazendo atividades em cima desse conteúdo. E o STEAM, que é ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, essa sigla significa isso, e ela tem como objetivo preparar as pessoas para o conhecimento em várias áreas. Então, ela trabalha com a interdisciplinariedade. E ela tem cinco etapas, que é o investigar, descobrir, conectar, criar e refletir. Então, ela propõe que o aluno trabalhe com a transdisciplinaridade e veja que tudo está interligado, que as fórmulas de matemática são utilizadas na engenharia, que isso é utilizado aqui. Então, é uma metodologia que trabalha tudo em conjunto e mostra isso ao aluno. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia Pickler, Montessori e Reggio Emilia. Bem, a metodologia de Pickler, Amy Pickler era uma pediatra húngara, e ela introduziu novas teorias da educação infantil e colocou em prática em um formato que ela dirigia. O principal objetivo dessa metodologia é buscar a autonomia das crianças, né? E baseia-se, sobretudo, no movimento para alcançar essa autonomia e desenvolvimento. O professor, em sala, junto com a criança, observa, incentiva o aluno a avançar, mas sempre com paciência, calma e no ritmo de cada aluno. O aluno, ele investiga e experimenta por conta própria, né? Então, o professor, ele está ali como auxiliar da criança, né? Acompanhando a criança e deixando com que ela crie a sua própria autonomia. Então, espera-se que os alunos eles sejam livres, ativos, mas que também tenham uma atitude positiva e autônoma em relação às suas realizações e fracassos. Essas três metodologias, elas têm algo muito em comum, né?
que é acompanhar a criança, estar ali atenta a ela, mas ao mesmo tempo deixar que ela crie a sua autonomia, né? Acreditar que a criança ela tem a sua capacidade, né? E mostrar isso a ela. A metodologia Montessori foi criada pela educadora Maria Montessori. Ela era médica e pedagoga italiana, e esse método é conhecido como aquele que se desenvolveu e que ainda hoje é usado em escolas públicas e privadas no mundo afora. Essa metodologia destacou a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental das crianças. Então, para que essa metodologia aconteça, é preciso desenvolver uma organização interna no pensar infantil, em que facilite o processo de concretização do pensamento, proporcione uma independência através do ambiente preparado e dos materiais criados por ela. Esse sistema montessoriano é sempre organizar, selecionar e aprender. Já em Reggio Emília, é preparado que favoreçam o aprendizado através da arte nas suas diferentes formas. Então, dentro dessas duas metodologias, cada aluno escolhe propostas que mais nos motivam, né? Então, no decorrer do processo de aprendizagem da criança, eles vão mostrando isso, vão mostrando o que mais agrega a eles, o que eles têm mais curiosidade em aprender, o que eles têm mais curiosidade, mais afeição, e isso eles vão mostrando no decorrer da sua aprendizagem. Então, é importante que o professor saiba observar isso, tenha um olhar, né, ativo, uma escuta significativa, né, um olhar mais sensibilizado para a criança. Então, é uma pedagogia que busca que o aluno seja motivado a desenvolver conhecimentos nos quais ele tem interesse e que desenvolva juntamente com este um espírito crítico para fazer perguntas e buscar soluções, respostas tangíveis e comprovadas. Agora pode passar. Então, a metodologia construtivista, né? Então, essa metodologia, ela tem como objetivo estimular o senso crítico do aluno, a autonomia, né? A busca por respostas. Então, essa metodologia, ela busca sempre a construção do conhecimento. Sempre vai estimular o aluno a pesquisar, testar, experimentar, né? Criar saída para situações, né, que são desafiadoras no nosso cotidiano. A gamificação. Por meio dessa metodologia, é possível tornar o aprendizado mais atrativo, motivador, enriquecedor para o aluno, né? Então, a gamificação, ela se encaixa dentro das metodologias ativas, né, da aprendizagem. A gamificação, ela é uma estratégia bastante eficaz para potencializar o aprendizado dos alunos em sala de aula. E a metodologia ativa, ela tem como objetivo, né, estimular o aluno a ser protagonista do seu próprio aprendizado, né? Então, assim, de uma forma que seja diferente e inovadora, como é o caso da gamificação, né, que entra dentro da metodologia ativa. Então, o aluno, ele se torna responsável pelo seu processo educacional. O professor, ele vai servir como um apoio, um mediador daquela aprendizagem apenas. Pode passar. E essas são as nossas referências. Eu esqueci de citar um exemplo para vocês, mas na metodologia Montessori, Reggio Emília e M. Pickler, eu tive uma experiência muito, muito bacana numa escola que eu trabalhei, que se chama Parlenda, né? A Cat também pode falar que ela também continuou trabalhando lá. Então, são metodologias que eram aplicadas nessa escola de educação infantil, e é uma escola, assim, que realmente demonstra que a criança é capaz de criar sua autonomia, que a criança está ali pronta para aprender, e que ela tem essa capacidade de investigar, de mostrar a curiosidade que ela tem ali. Então, eu achei muito interessante, porque eu vivenciei isso com as crianças na escola, e é muito bacana, porque as crianças, por exemplo, achavam uma folha, começam a ter interesses por folhas que vêm no chão, que caem no chão, que caem das árvores, e a professora pega isso para investigar com a criança que tipo de folha é, de que árvore ela pegou essa folha. Então, é um exemplo muito bacana de que metodologias ativas, esse tipo de metodologia em que
vê a postura da criança, vê a postura da escola, em que analisa toda e faz todas essas estratégias de plano de ação, realmente funcionam. Ok. Mais alguém quer falar do grupo? O próximo grupo espera um pouquinho aí, tá? Eu quero Quem falar, mais? Pode falar, Evelise. que nem essa experiência que a Laís trouxe, a gente pode ver que são materiais simples, fáceis e que não precisa ser só na escola particular, que pode ser numa escola pública também. Por isso que a gente trouxe essa questão da metodologia, que a metodologia não é só uma escola particular que consegue estar ali adaptando, não, a pública também. Então, por meio das metodologias, seja qualquer uma das que a gente trouxe, também é possível acontecer no público e também é possível que esteja acontecendo essa questão da melhoria na educação. Sim, né? E tanto as escolas estaduais quanto as escolas municipais. Hoje eu entrei no portal do MEC, gente, tem muita coisa, né? Então, tem muito suporte para o professor, que às vezes ele mesmo desconhece que tem. Então, cabe a nós, pedagogos, fazer essa ponte. Olha esse vídeo, olha essa metodologia, olha essa forma de você trabalhar. Então, nós, pedagogos, nós temos aí um papel importantíssimo de dar essa assessoria ao professor, tá? De apresentar sugestões a ele. Esse é o papel. Por isso que eu falo que o professor, o pedagogo, ele tem que ser competente. Ele tem que ser competente. Pessoal, só uma questão assim em relação ao construtivismo. Alguns autores não consideram o construtivismo como uma metodologia, tá? Porque existe uma diferença entre uma metodologia e uma proposta pedagógica, tá? Então, alguns autores, não são totalmente avessos, a dizer que o construtivismo é um método, tá? Mas isso aí só para conhecimento de vocês. Uma vez eu estava numa palestra e falei isso, a professora teve um chilique, mas não tem nada a ver. São questões aí de visões, de visões. Uma outra questão é a Montessori, A Montessori, ela criou uma proposta para trabalhar com os estudantes com deficiência. Ela era médica, e, se eu não me engano, italiana. Então, eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Hoje ele trabalha lá em Balneário Camboriú, ele tem uma clínica lá, e ele foi para a Itália e ele trabalhou numa clínica, escola, com toda a metodologia da Montessori, Então, é muito interessante todo esse trabalho aí, tá? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa sobre a apresentação, sobre o trabalho? Eu achei muito bom, excelente, Nota máxima aí para vocês, tá bom? Alguém quer comentar? Então, por mais que o professor esteja passando por alguma dificuldade, mas só não faz uma aula diferente quem não quer, Ai, manda musiquinha. Gente, tem tanto joguinho, tem tanto livrinho. Eu acho tanta coisa. Cada vez que eu vou preparar uma aula tanto para vocês podem ver, eu sempre coloco alguma coisa lá no... Sempre tem alguma novidade lá que eu coloco para vocês, ou um vídeo, um texto, alguém falando lá, tá bom? Parabéns para vocês. Professora, eu vou fazer um breve comentário.
tipo, considero bastante, assim, os professores que buscam bastante trabalhar, tipo, conseguir intercalar essas metodologias novas no ensino atual, porque tem professores que ainda continuam ainda naquele método antigo e que têm o medo de renovar e tal. Então, acho bem interessante os professores que têm aquela coragem de já começar a mesclar o ensino ali para ficar mais adaptado no momento. É isso aí, tem que ter coragem, tem que Isso. ter vontade, tem que ter. Se o outro grupo quiser ir colocando o slide, né, tem que ter vontade, tem que ter capacidade. E outra coisa, né, pessoal? Existem professores e professores, tá? Tem muitos professores aí, que não estão nem aí com a chuva, né? Nem com o vento, mas tem muita gente comprometida. Tá? Eu tenho uma colega, podem ir colocando o slide, podem se organizando. Eu tenho uma colega que ela é bem insegura, sabe? Tudo que ela vai fazer de novo, ela pergunta, mas ela é dedicada, né? Ela é dedicada, então é diferente, tá? Então vamos para o próximo grupo. Deixa eu só olhar os nomes ali primeiro. Podem abrir o slide e começar. Andressa. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, Cami. Uhum. Posso começar, professora? Pode, já deu. Tá, então, nosso tema é o projeto de vida, campos e possibilidades. Os objetivos que a gente colocou para o nosso trabalho foi desenvolver o autoconhecimento pessoal, social e profissional, conhecer e incluir as novas tecnologias, reconhecer os próprios hábitos tecnológicos e comportamentos nas redes sociais e desenvolver uma visão crítica sobre os conteúdos produzidos e compartilhados na internet. Então, a nossa justificativa. Atualmente, a escola ela deve incluir no seu currículo os conteúdos relacionados a dimensões pessoais, sociais, profissionais e inteligência emocional. Sendo assim, as potencialidades físicas... Só um pouquinho. Fala mais perto do microfone, tá? Sendo assim, as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo são desenvolvidas, capacitando a tornar um cidadão crítico e participativo na sociedade em que vive. Eu vou falar sobre os planos de ação e a sua necessidade. Para a gente poder promover, né, a reflexão e a criação de projetos de vida na escola, é importante fornecer a esses jovens os meios e os recursos para transformar essas ideias em objetivos que são baseados na ideia principal. Um desses recursos necessários é o projeto. Para o projeto funcionar, é a elaboração de um plano de ação. Que é através desse plano de ação que vão ser definidas as metas, com prazos, estratégias mais claras e viáveis para alcançar, então, esses objetivos. Aqui a gente tem 3 dimensões, né, para esse projeto. A dimensão pessoal, que nela os jovens devem ser instigados a se reconhecerem como sujeitos, e é nessa dimensão que eles vão refletir sobre os aspectos que acabam impactando mais na identidade deles, como os valores, o modo de lidar com os sentimentos e as emoções. Então, é nesse momento que entra a inteligência emocional, o que é muito importante para esses indivíduos. E o mais importante na dimensão pessoal, para atingir essa meta, é trabalhar a autoaceitação deles, a autoestima, o empoderamento desses jovens, né? Tudo sempre pensando no bem-estar deles, no melhor para eles. Na dimensão social, né, os alunos devem refletir sobre as relações interpessoais deles com o entorno, com o restante do mundo.
As atividades nessa dimensão, sempre, a maioria devem ser em grupos, sempre buscando desenvolver o senso de responsabilidade, trabalhar a ética, a empatia, né? Abordando sempre o bem comum. E na dimensão profissional, abordam-se os fatores que contribuem para a mobilidade social desses jovens, né, para a sua atuação produtiva, sempre abordando a inserção e a permanência deles no mundo do trabalho, mostrando que essa inserção vai depender da identificação deles, do desenvolvimento das habilidades desses alunos, que é o que eles vão buscar lá na dimensão pessoal. Então, sempre uma dimensão vai ser ligada na outra. Boa noite. Então, quando a gente fala em desenvolver inteligência emocional digital nos estudantes, é desenvolver um melhor desenvolvimento numa inteligência para aprender a desenvolver as complexidades do nosso mundo atual. E de acordo com Mark Prensky, a sabedoria digital significa a habilidade de encontrar soluções práticas, criativas, adequadas aos diferentes contextos e emocionalmente satisfatória para os problemas complexos. Isso se refere tanto à sabedoria adquirida a partir do uso da tecnologia digital, quanto àquela que a tecnologia usa para melhorar as nossas capacidades inatas como seres humanos. Eu acredito que se a gente tivesse também desenvolvido anteriormente do nosso contexto da pandemia, não teria tantas dificuldades para o nosso ensino remoto. Na dimensão pessoal, pode passar, Cam. De acordo com Paulo Freire, a escola promove a humildade, a escuta, o respeito, a confiança, crítico, interrogação, diálogo na perspectiva de transformação e estabelece educação como ato amoroso, ao que nos permite a reflexão da natureza para a compreensão do ato como a prática. Então, na dimensão social, Marx fala que a educação é o modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções dentro da sociedade, sendo uma educação racional, e a visão de educar está vinculada enquanto formação integral do homem, uma educação para habilitar o indivíduo para a realização de uma determinada tarefa, para a obtenção de dinheiro dentro de uma sociedade cada vez mais racionalizada e burocrática e também estratificada. Pode passar, Cam. Na dimensão profissional, o Acira e Gracili, 2008, falam que os professores manifestaram as necessidades de formação continuada, produção de conhecimento, utilização de saberes específicos, comprometimento e reconhecimento do papel do professor na sociedade, a aproximação entre a formação inicial e a realidade de atuação, e as necessidades apresentadas nessa dimensão estão voltadas para a coletividade, uma vez que envolve práticas e saberes docentes que integram a profissão. Professor, eu acho que o microfone da Luana não está funcionando. O microfone da Luana tá desligado. Ela tem que ligar, apertar em cima. Eu acho que ela caiu. Onde é que está a Luana? Alguém pode fechar o trabalho, paciência, né? As conclusões ali. Né? Qual de vocês pode comentar? Tem a Marilis, tem a... Alguém pode fechar o trabalho.
Uhum, Ela vai entrar pelo celular, eu acho. uhum. Mas quando acontece, outra entra e vai falando, né? Para não perder o ritmo da apresentação, não tem problema. Pronto, professora. Vocês estão me Aham, escutando agora? aham, sim. Uhum. Tá. Deixa eu abrir o slide. Para concluir o nosso trabalho, existe, então, a possibilidade, diante de tudo isso que as meninas falaram, de desenvolver uma inteligência emocional para lidar com todas essas complexidades do mundo atual. Alguns exemplos dessas competências que são urgentes a serem trabalhadas são entender as próprias emoções, trabalhar em grupo, resolver problemas, ser criativo e tomar decisões adequadas. Porém, é necessário também ampliar os horizontes e passar essas habilidades para o âmbito digital, para enfrentar os novos desafios e aproveitar as oportunidades inéditas de aprendizado e de crescimento. A partir deste conjunto de habilidades, devemos criar uma atitude constante de reflexão e ação para aperfeiçoar e ampliar nossa inteligência emocional, digital e a nossa sabedoria digital. Propósito, né? O que é o propósito? Ele é a nossa motivação, é aquilo que nos inspira. Então, o propósito, ele deve guiar as nossas escolhas e ser a base dos nossos objetivos. O papel da família e da escola é estimular que a reflexão sobre o campo de possibilidades dos alunos, a identificação de diferentes estilos de vida baseados em escolhas livres e responsáveis em função do contexto socioeconômico deles. Então, os alunos têm que pensar quais são os meus objetivos, né? O que eu quero alcançar em curto, médio e longo prazo na esfera pessoal, social e na profissional. Qual que é o meu projeto de vida? O que eu desejo para o meu presente? O que eu quero para o meu futuro? E o que eu tenho feito também para atingir os meus objetivos. Os campos de possibilidades são diferentes caminhos rumo ao futuro com base na análise do presente. As 3 dimensões, né, que foram faladas já pela Marilis, elas visam ampliar esse campo de possibilidades. Elas levam os jovens a considerar as vantagens e as desvantagens dos diferentes estilos de vida profissional, seja por meio do empreendedorismo, seja por meio acadêmico ou empresarial. A nossa vida está sujeita a mudanças o tempo todo e influências do contexto afetivo, social, cultural, econômico e político, nacional e internacional. E o projeto de vida precisa se adaptar a elas. O futuro é muito certo, então o conhecimento e a preparação para as adversidades são as melhores estratégias para não ser surpreendido. Nós devemos sempre estar atualizados, né, com os saberes de interesse, desenvolver as competências e as habilidades necessárias ao mercado de trabalho e ter sempre um plano B para poder construir, né, um plano B construído para que não seja preciso mudar a rota do caminho rumo aos sonhos, apenas recalculá-los para chegar ao destino desejado. Pode passar, Camila. As nossas referências. E é isso. Ok, muito bem. Uhum. Pessoal, quem quer comentar sobre o trabalho, sobre a pesquisa? Alguém quer comentar?
Alguém? Não? Ok, excelente o trabalho, né? Todas as propostas, e hoje nós temos que pensar nessa questão do empreendedorismo. Hoje de manhã teve uma aluna que falou sobre a questão do clima organizacional, a escola precisa se inovar, e bem isso que vocês colocaram, né? Se nós tivéssemos, se a escola não tivesse se mexido, antes nós já ter trabalhado jamais com a tecnologia complexa, nós não teríamos sofrido tanto aí, né? Parabéns pelo trabalho, excelente também a nota máxima aí. Pessoal, Obrigada, falta mais. Ah, excelente. Falta mais algum grupo? Ou não? Falta eu e a Débora. Eu mandei o slide para você passar para a gente, por favor. E eu e a Mileide depois. Vocês me mandaram o slide, mandaram? É isso? Vocês querem que eu passe para vocês? É, que eu tô pelo celular, daí vai ser mais ruim de passar. Aham, tá. Então, deixa eu só entrar aqui, me dê um tempo. Eu vi ali, mas eu não... Deixa eu só abrir ele aqui. Deixa eu tentar conectar o WhatsApp aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se vai conectar. Ah, tá aqui, ó. Mais alguém vai mandar no meu WhatsApp, senão eu vou fechar o WhatsApp. Não? Senão ele fica clicando na aula, né? Fica pip, pip. Eu acho que deu aqui, espera aí. Ixi, cadê? Ah, tá aqui. Acho que está abrindo aí, né, meninas? Sim, professora, acabou de abrir, mas não está aparecendo a sala aqui. Deixa eu só ver se está... Ah, aqui no cantinho tá. Tá? O Tá slide tudo está certo. aparecendo, né? Podem Sim. começar, então. É a Débora. E a Gesli. Tá, pode começar. Então, boa noite. Eu e a Débora vamos falar sobre formação continuada, né? Melhorias na parte da formação de professores. Pode passar. Opa. O objetivo é promover formações continuadas que atendam às necessidades dos professores e gestores e valorizar docentes e a equipe escolar. A justificativa seria que as formações continuadas oferecidas para os professores e gestores no Brasil não atendem às necessidades, né, e não valorizam ele. E isso acaba acentuando, né, as condições de trabalho precárias e os salários, né? Claro que, né, só a melhoria da formação dos professores não vai melhorar, né, totalmente a parte ali que nem a parte área já envolve outra questão, né? Mas eu escolhi a parte da formação, né? Porque eu tive uma pergunta também sobre isso no meu formulário do TCC, e as respostas que eu tive até agora, eu vi que a maioria das professoras responderam, né? 75% delas não tem nenhuma formação. A escola, né, não proporciona nenhuma formação para elas, assim, né? Que eu tô fazendo na parte de inclusão de surdos, né?
Então, elas trabalham com surdos e elas não recebem nenhuma, nunca marcaram lá que nunca receberam uma formação continuada por parte da escola, né? E isso acaba afetando também o trabalho delas, né? Que nem as meninas apresentaram ali no grupo da Evelise, né? Que é a importância, né, dessa formação para o professor também poder, né, que nem agora na pandemia, que tem essa parte que os professores precisaram muito, né, saber lidar com a tecnologia, né, a parte de fazer as aulas online, né, e elas tendo essa formação, né, se elas tivessem tido lá atrás a formação nessa parte de tecnologia, teria ajudado bastante agora nessa época, né. Pode passar. Bem isso. Agora é a Débora, eu acho. Muito boa noite, professora, e as meninas que estão nos assistindo. Eu vou falar ali um pouco sobre a fundamentação teórica, da onde a gente pesquisou, foi a base do nosso trabalho. Ali eles bem descrito ali no artigo de número 62 na LDB, que na verdade, é uma lei que está pautada na LDB, e nesse artigo é bem informado que é de direito dos professores terem essa formação, porque é igual a Gésia acabou de citar. E mesmo estando na diretrizes ali, ainda acontece de os municípios ter essa pequena falha, digamos assim, nessa parte, porque cabe ao município, na verdade, tomar conhecimento dessa situação e fazer esse acompanhamento ser mais próximo. Isso não generalizando, não dizendo, no geral, assim, de todos os municípios, mas existem ainda muitos municípios que não têm a formação continuada, talvez tenha no papel, mas não tenha, ela não seja talvez tão presente no dia a dia dos professores, e isso acaba sendo uma coisa muito, muito complicada. Igual a Gésia acabou de citar, que na pandemia mesmo foi um transtorno, porque adaptar para alunos que não têm nenhuma deficiência é muito fácil, mas para adaptar para pessoas com deficiência tem se tornado um desafio para a educação. E algo assim que já deveria ser pensado isso há muito tempo, porque eles, né, os alunos com deficiência, eles têm esse direito, e que não foi pensado por parte dos órgãos mais competentes, mais próximos, não vindo lá, digamos, da federação, lá, porque de lá está pautado na justiça, está tudo certo que eles têm direito, e que é tudo fundamentado, né? Mas chega no município, o município deixa um pouco a desejar essa questão. Então, é uma situação que, ao fazer a pesquisa, a gente conseguiu observar bastante que ainda falta muito para se chegar onde precisa, na verdade. Pode passar, professora. Ali, né, ele fala sobre os planos de ações que devem ser promovidos para que venham dar capacidade para esses professores atender esse público que tanto necessita. E, na verdade, assim, tanto tem que promover essas especialidades para esses profissionais, como também tem que conseguir inserir esses professores nesses projetos, porque o ter projeto é uma coisa, o outro problema é não dar, talvez, digamos assim, eu já trabalhei em uma escola, por exemplo, que tinha lá o dia da formação continuada daquele professor, ele se ausentava e a turma ficava, tipo, um professor que estava numa turma estava atendendo aquela outra turma porque aquele professor não conseguia atender porque ele tinha se ausentado para o curso dele. Então, a gente vê, assim, que as escolas estão, assim, bastante defasadas, digamos assim, não tem profissional, talvez, suficiente para, na falta daquele,
o outro vir substituir. Então, aquele professor se ausenta, mas ele já se ausenta, tipo, pensando como que tá minha turma, como que ficou. Então, essa questão, assim, não deixa com que o professor tenha total liberdade ali de no momento do curso, ele saber interagir, saber fazer perguntas, porque ele já não tá, assim, tão focado naquele momento. Ele tá pensando lá na sala de aula que ele deixou lá, e não sabe quem que ficou lá para substituir ele. Então, isso acaba sendo, assim, também um problema. E também a gente consegue perceber, assim, que tem conteúdos que deveriam ser, conteúdos da base, que deveriam ser mais abordados, talvez, nesses cursos oferecidos, para que viesse colocar esses profissionais mais a par, digamos assim, de toda a situação. Porque, às vezes, o professor está lá na sala de aula, não está sabendo, talvez, o que está acontecendo um pouco fora da sala ali, sabe? Então, eu acho que tem que começar dentro da escola essa inserção deles, um conjunto ali de situações que acho que devem ser somada com a escola, os profissionais que ali trabalham, comunidade, envolver todo esse ambiente, assim, para que venha a ser um trabalho bem estruturado. Não adianta começar no meio, digamos, e deixar uma parte para trás, porque a comunidade, eu acho que entra muito nessa questão, porque a demanda de aluno, a gente vê que tem alunos que vêm de uma escola particular, de repente está inserida na pública, tem outros que estão na pública e vai para particular e volta para a pública de volta. Então, assim, tem vários níveis de conhecimento daquelas crianças, tem comunidade mais carente, tem comunidade, que nem a professora até citou ali, sobre a questão de uso de droga, tipo, coisas desse meio ali, que eu acho que deve ser bem trabalhado, para que os professores consigam oferecer o ensino de qualidade para essas crianças lá na frente não terem nenhuma dificuldade, sofrerem porque não tiveram essa oportunidade, talvez, de um bom ensino, por os professores não estarem preparados. Pode passar, professora. E ali a gente tem as referências da onde que a gente fez a base da nossa pesquisa. A gente focou bastante na LDB, porque é um documento que ele sofre constantemente uma atualização e que nós, como professores e pedagogos que estamos se preparando para essa carreira, a gente tem que estar bem atualizado, digamos assim, né? Então, daí a gente focou muito mesmo na diretrizes ali. E era isso, professora. Uhum. Então, eu vou parar aqui a apresentação. Pessoal, alguém quer comentar alguma questão do trabalho? Quer sugerir alguma coisa? Isso aí, a formação continuada, ela é legal. E outra coisa, não precisa gastar para a formação continuada. Tem várias maneiras, a própria hora atividade, o assessoramento, assistir um vídeo, fazer um debate, fazer uma roda de conversa, ler um texto, tem tanta coisa, não precisa ter altos investimentos. Professora, só mais uma observação ali, que nem a professora acabou de relatar sobre a roda de conversa, é uma coisa que se torna barata, digamos assim, é uma coisa bem comum, mas é bem importante a gente ouvir a opinião de outros profissionais, porque às vezes a gente está ali com uma dificuldade, não está conseguindo sair daquela mesmice ali, e ouvindo talvez uma outra pessoa que já tenha passado por aquilo, ou que de repente soube de alguém que passou, ou vivenciou alguma situação assim, consegue dar uma luz para a cabeça da gente. E a gente consegue caminhar com mais tranquilidade. Então, eu acho que é bem interessante essa questão da roda de conversa, a questão de interação entre os profissionais. A troca de experiências, Pessoal, muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês, excelente, tá? Então, falta o próximo grupo. Pessoal, eu gostaria que todos ficassem por aí, Ainda temos mais trabalhos.
Tá? Então, nós temos aí a Ana Meire. Pode começar, menina. Evidente. Uhum. Tá bom, então. Em Melhorias da Educação, nós vamos falar sobre a importância de tratar assuntos como educação sexual ou orientação sexual em sala de aula. Pode passar. Dei um F. Eu acho que um F5. A educação sexual visa educar e esclarecer jovens e adolescentes a respeito da sexualidade particular de cada indivíduo, ou quando os mesmos decidem ter relação sexual. Nesse sentido, o objetivo é compreender como a escola desenvolve esse processo no ambiente educacional e entender a importância da educação sexual aos estudantes. Pode passar. Bom, o tema envolve mitos e constrangimentos para pais e professores, porém a educação sexual ela aborda temas importantes que devem ser tratados, como, por exemplo, o sexo, a gravidez, o aborto, os métodos contraceptivos, a importância da camisinha, as doenças sexualmente transmitíveis e os toques. A educação sexual escolar precisa não apenas orientar e ensinar, mas também questionar essas concepções, possibilitando que cada indivíduo tenha uma compreensão da sua visão de sexualidade e prática sexual. Pode passar. A presente pesquisa baseou-se em Ana Cláudia Bortolozzi, em Educação Sexual, Princípios para a Ação, e partimos, portanto, do princípio que a educação sexual na escola deve ser um processo intencional, planejado e organizado, que vise proporcionar ao aluno uma formação que envolva conhecimento, reflexão, questionamentos e valores para o desenvolvimento de uma cidadania ativa e também para o combate à homofobia e à discriminação de gênero. Pode continuar, Milete. Dando continuidade, então, na fundamentação teórica, uma educação sexual adequada deveria fornecer informações e organizar um espaço onde se realizam reflexões e questionamentos sobre a sexualidade. Deveria esclarecer sobre os mecanismos sutis de repressão sexual a que estamos submetidos, e sobre a condição sócio-histórica ou social em que a sexualidade se envolve. Deveria também ajudar as pessoas a ter uma visão positiva da sexualidade, a desenvolver uma comunicação mais clara nas relações interpessoais e a elaborar seus próprios valores a partir do pensamento crítico, a compreender melhor seus comportamentos e o dos outros, a tomar decisões responsáveis a respeito da sua vida sexual, acreditando que eles acreditam, nesse artigo que a gente leu, que essa postura crítica é fundamental para a formação de atitudes preventivas e saudáveis sobre a sexualidade. As ações, então. Eu li bastante esse artigo, tem várias ações, importantes para quando se trata da educação sexual, mas eu escolhi apenas esses e eu achei mais adequado. Ações pedagógicas que incentivem as escolas a reconhecer a sexualidade como um aspecto essencial do ser humano e promovam debates constantes entre os alunos e alunas, seus familiares e agentes escolares e a comunidade. A formação continuada de professores e professoras, agentes escolares dispostos a trabalhar com a educação sexual em suas disciplinas, e esses cursos de formação não devem ser pontuais, mas amplos, formativos e com continuidade. A incorporação e reconhecimento por parte das escolas de que a educação sexual integra seu projeto político-pedagógico, reproduzindo a vulnerabilidade da criança, reduzindo, e jovens, e promovendo a saúde sexual, a convivência com o respeito à diversidade sexual. Considerações finais. Então, não basta orientar a educação sexual, não basta orientar só. Ela tem que ser só com o uso do preservativo ou com métodos anticoncepcionais, mas o resgate do indivíduo como sujeito de suas ações e que favoreça o desenvolvimento da cidadania e do compromisso consigo mesmo e com o outro. A escola deverá envolver a família no diálogo sobre a sexualidade, usando o espaço da escola como reuniões, entre outros. E o autoritarismo que acontece na escola, ele deve ser esquecido, dando lugar ao diálogo, à conversa, e os professores deverão estar preparados para esse desafio. E, em poucas palavras, a proposta da educação sexual deve conter liberdade, responsabilidade e compromisso. A informação funcionando como um instrumento para que adolescentes
de ambos os sexos possam ponderar decisões e fazer suas escolhas mais adequadas. E essas são as nossas referências. É isso, prof. Está desligado o microfone, prof. Então, alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês acharam desse tema? Acho que vocês têm que parar a apresentação lá. Ó. Tem que escrever parar. Podem fechar, fechem o slide e apertem parar. Então, o que vocês acharam desse tema? O que vocês pensam? Pessoal, o tema da sexualidade ele é muito sério. Em Curitiba, não tem mais controle da questão da AIDS, gonorreia, as doenças infecto-contagiosas, a gravidez na adolescência, gravidez, droga, violência, tá? É uma situação bem complicada, né? O governo do estado do Paraná anunciou agora a contratação de 87 funcionários terceirizados para a saúde mental, a questão do suicídio da adolescência, uma série de problemas aí em torno da escola, que a escola não pode fazer vistas grossas, ela precisa trabalhar, tá? Eu achei bem bom o trabalho de vocês. Talvez uma coisa que vocês deveriam de pensar um passo a passo. Como que realmente a escola ela deverá efetivar este trabalho, tá? Mas, no geral, parabéns para vocês. Todos tiraram, então, a nota máxima, né? Todo mundo apresentou. Uma pena que nem todo mundo ficou até o final, né? Seria interessante que todos ficassem até o final das apresentações, né? Eu acho que eu sei que, de repente, alguém tem criança, tem algum problema, né? Mas é de bom tom ficar até o final, né? Pessoal, bom, o que vocês acharam dessa atividade, desse trabalho? Como é que foi isso para vocês? Professora, tem sido muito, muito importante e a gente tem aprendido muito dessa forma, professora, porque é algo que a gente busca o tema, a gente desenvolve aquilo que a gente precisa, na verdade, de conhecimento naquela área, e de repente a equipe dos outros alunos ali trazem, das outras companheiras, no caso, trazem um outro tema que a gente ainda fica mais apaixonada e, fica muito grata em aprender mais sobre aquilo. Então, assim, é algo que está permeando muito na educação, todos esses temas são muito relevantes. Está ótimo, professora. Muito obrigada, Débora. Quem mais quer ter um posicionamento? Alguém pensa diferente da Débora? O que vocês pensam a respeito disso? O que vocês acham disso tudo? Mais alguém quer dar a sua opinião? Galera? Ninguém mais? Então, no geral, gostei muito de poder escolher o tema dos trabalhos, tudo certo, professora. Então, assim, né, como eu já falei anteriormente, nós, professores, nós temos um compromisso muito sério com a cabecinha dessas crianças. E para que realmente nós possamos fazer um trabalho com competência, a nossa formação é fundamental, né? E pensem, né, com o que você está gastando o seu tempo, né? Com o que você está gastando o seu tempo?
Hoje eu tive que fazer um exame dos meus olhos, eu tive que ir de ônibus, e tem a televisãozinha, né, no ônibus lá, eu estava assistindo, e o Sebrae está oferecendo um monte de curso de graça para jovens, para tudo que faixa etária, pedindo pelo amor de Deus para alguém fazer os cursos. Ah, então nós estamos tendo oportunidades nessa pandemia excelentes. Quantos profissionais fazendo live, eu mesma estou dando um curso gratuito para o Brasil inteiro sobre a questão do autismo, né, e do ensino remoto. Nós promovemos aí no Setembro Amarelo, sábado ainda eu consegui escutar uma parte da palestra de uma psiquiatra, né, que nós trouxemos aí para falar sobre o Setembro Amarelo. Então, tanta coisa, né? Tanta coisa que aprender a cozinhar, né? Teve muita gente que teve que aprender a cozinhar, fazer comida, para não ir em restaurante, não pedir comida, né, que vem embalada. Então, assim, quanto aprendizado, né? Eu acho que a pandemia, se nós formos avaliar, ela tem muita coisa boa mesmo, tá? Muita coisa boa. Pessoal, então, parabéns, né, para o trabalho. É bem isso, Débora, né, ter compromisso. Os trabalhos foram excelentes, eu vou parar a gravação aqui, tá? E depois